perfeito? Então, como que a gente, através das medições que a gente fez, a gente sabe se aquele solo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camadas? Quando eu faço as medições, tá? Como eu falei pro rapaz lá atrás, eu tenho as distâncias e as resistividades. Eu pego essas distâncias e as resistividades e traço num gráfico de distância, que é o eixo X, e as resistividades médias, que é o eixo Y, e aí eu vou ter um gráfico. Com base nesse gráfico, eu consigo verificar visualmente quantas camadas tem aquele solo, ou pelo menos estimar quantas camadas tem aquele solo. Então, quais são as características do solo? Um solo homogêneo, pessoal, normalmente ele vai ser uma reta, tá? Ele vai tender uma reta, ou seja, ele tem só uma camada. Isso é uma característica gráfica de um solo homogêneo. Ou seja, quando eu colocar as distâncias de medição, 2, 4, 6 aqui, e cruzar com o eixo aqui, colocar o pontinho do ponto de medição, né, que são as resistividades médias daquelas medições que eu fiz, e eu tiver um comportamento aproximado. Olha aqui, você está vendo que as medições são as cruzinhas. Mas quando eu trato para um modelo matemático, vai tender, na verdade, a uma reta. Então, na verdade, esse solo é homogêneo. Perfeito? É um solo homogêneo de uma camada só. Tá? Então, a característica de um solo homogêneo é essa daqui. Um solo de duas camadas, pessoal, qual que é a característica dele? Ele vai ter essa característica aqui, ó. Ele vai ter a característica de um S. Tá? Onde, normalmente, o valor da resistividade da primeira camada é onde se encontra com o eixo das abscissas. E o valor da resistividade da última camada é quando eu tendo essa assíntota aqui desse S aqui, ó, para infinito, ele vai tender uma reta aqui. Perfeito? Por quê? Isso é do modelo matemático, eu vou mostrar para vocês por que isso daqui. Exatamente, o Fábio falou um negócio aqui que é muito interessante, tá? Acredito que estiver aferido dentro da norma NBR, está confiável. Isso é no mínimo isso. Né, Fábio? No mínimo isso, tá bom? Então, olha só, o solo de duas camadas vai ter esse comportamento em S aqui, tá? Seja a primeira camada descendente ou ascendente, tá? E a gente vai entender isso melhor. Essa é a característica do solo de duas camadas. Como que eu verifico? Aqui, normalmente, é a primeira camada, que é o cruzamento com o eixo Y, e aqui a segunda camada, um período descendente, tá? Normalmente, a gente verifica a camada também com mudança de direção. Então, picos e vales, a gente verifica que mudou de camada. Entre um pico e um vale, eu vou verificar que houve uma mudança de camada ali. Subiu mais um pico, houve outra mudança. Mas, basicamente, o que eu faço? A primeira camada sempre vai ser o cruzamento com o eixo. Houve uma descida, né? Outra camada, se houver uma subida, é comportamento de uma terceira camada, mais uma descida de uma quarta camada e por aí vai. Então, olha só, a terceira camada, se o solo com 3 camadas, qual vai ser a característica? Ó, um pico, então a primeira camada normalmente é o cruzamento com o eixo Y, houve uma descida, é um indicativo que eu tenho uma segunda camada, e houve uma subida, é um indicativo que eu tenho uma característica da terceira camada. Tá? Então, o solo de 3 camadas, um zigue-zague dessa forma, começando por cima, e um zigue-zague dessa forma, começando por baixo, ó. Primeira camada, tá? Aqui nesse eixo, subiu. Pum. Houve uma descida de novo, então tem uma segunda e uma terceira camada. Se houvesse uma subida aqui de novo, e eu tivesse os dados dessa medição, é sinal que eu tenho ainda mais uma quarta camada nesse solo. Então, o que eu faço? Eu traço a distância de medição versus a resistividade, e aí, qualitativamente, eu já consigo verificar. Pessoal, todos os solos que eu medi até hoje foi batata, tá? Eu olhei qualitativamente assim, ó, esse solo tem tantas camadas. Normalmente eu utilizo o software que facilita a minha vida. Posso fazer no Excel também, como eu vou fazer para vocês aqui? Posso. Mas eu utilizo software que é mais rápido e mais fácil. Mas eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o Excel pode se comportar como um software para duas camadas. Por que para duas camadas? Foi o que eu consegui fazer nele até hoje, duas camadas através de um modelo de regressão não linear que ele tem internamente. Eu nunca fiz para 3, 4, 5, 6 camadas porque eu ainda não tive tempo de fazer, mas eu espero um dia ainda ter tempo, tá? Para conseguir fazer para mais camadas no Excel, perfeito? Então, é assim que eu verifico a quantidade de camadas. Um solo de 4 camadas, como eu falei para vocês, ó, eu tenho, ó, vai fazer um zigue-zague, né? Então, por exemplo, cruzamento com o eixo aqui, uma primeira camada, houve uma mudança de declividade aqui, então tem uma segunda e uma terceira camada, houve uma mudança aqui, um ponto de inflexão que eles falam, né? De novo, uma quarta camada, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó, o cruzamento com o eixo Y normalmente é a primeira camada, houve uma subida, mudou a declividade, característica da segunda camada, mudou a declividade, característica de terceira camada, mudou a declividade, e já que mudou aqui a declividade, a característica de quarta camada, tá? Então, graficamente eu consigo analisar a característica.